Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Portanto, tendo vós todos rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, podeis até irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis nenhuma chance ao diabo. O que roubava não roube mais, pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem a quem ouve. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados como por um sinal para o dia da redenção. E agora preste bastante atenção nestes 2 últimos versículos, veja lá. E pensa na sua casa agora, na sua família, naqueles que lá ficaram. E pensa de uma maneira especial no seu relacionamento com a sua esposa e com o seu marido. E escute, versículo 31. Desapareça do meio de vós todo amargor, exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir de todo o nosso coração a palavra de Deus. Porque Deus não faz nada por acaso. Você não está participando desse acampamento de oração para casais por acaso. Você não está aqui porque uma caravana passando aqui pela região, até indo visitar o santuário de Aparecida, resolveu fazer uma passagem aqui pela Canção Nova e você se entusiasmou com o acampamento e ficou. Nem está participando desse acampamento de oração porque um casal amigo seu insistiu tanto com você para vir, com a sua esposa, com o seu marido, que se vocês não viessem, talvez fosse pegar mal. Deus escolheu você para fazer esse acampamento, você sabia? Sabia? Bata no seu peito e diga: eu estou aqui por uma escolha de Deus. Quando Deus pensou neste acampamento, Ele pensou em mim. Esse acampamento, ele não foi preparado pela Canção Nova para você. Esse acampamento foi feito por Deus para você, para sua esposa, para o seu marido. E se Deus nos trouxe aqui, é porque existe algo de novo, e existe algo de grandioso que Ele quer fazer na nossa vida. Então, abençoado você, abençoada você, bendito seja você, casal, que veio para esse acampamento de oração esperando muito de Deus, porque Deus reservou muito para você nesse acampamento. Você pode ter certeza que a sua família está sendo renovada por Deus, desde o momento em que você se colocou em oração, atendendo a esse chamado do Senhor. E quando um casal abre o seu coração a Deus,
no momento em que diz: sim, Senhor, nós queremos viver a nossa vida contigo, a partir de Ti. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença no nosso relacionamento, na nossa casa. Nós precisamos do Seu socorro, da Sua ajuda, até para a gente ser mais santo, até para a gente ser melhor. Quando a gente olha para o nosso casamento e diz: o meu casamento está por um fio, e se eu não fizer nada ele vai acabar, então eu vou buscar em Deus uma resposta, uma ajuda, um socorro. Isso, meu querido, preste atenção no que eu vou te dizer, minha irmã. Isso é abrir o coração para Deus. E quando os dois fazem isso juntos, levanta a mão quem está aqui com o seu marido, com a sua esposa, bem alto. E quando os dois fazem isso juntos, eles naquela hora, naquela situação, com essa decisão que tomaram, os dois unidos em Deus, derrotam o demônio, derrotam o inferno e arrancam o mal de dentro da sua casa. Então eu digo a você, a escolha que você fez de estar aqui com a sua esposa, com o seu marido, é o primeiro passo numa mudança que já está acontecendo. Quando um casal abre seu coração a Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar nos dois para transformá-los. Deus começa a transformar o relacionamento dos dois. Quando homem e mulher se unem diante de Deus para rezar, a sua família é imediatamente colocada sob a proteção de Deus. Quando duas pessoas escolhem se unirem em Deus, quando um homem e uma mulher se unem diante de Deus para formar uma família, o seu relacionamento se torna um instrumento de cura para os dois. Veja, este casamento que você tem, esta união com esta pessoa, não é simplesmente um compromisso que vocês assumiram diante de Deus ou diante da sociedade para estarem amarrados um ao outro até o fim. A união de vocês diante de Deus se tornou um instrumento de salvação e de cura para cada um pessoalmente e para os dois dentro do relacionamento. Então repita comigo: o meu casamento é uma bênção para mim. Mas vamos dizer isso com fé: o meu casamento é uma bênção para mim. Ele não é só um vínculo que me prende, mas ele é um instrumento de cura nas mãos de Deus. Para a minha cura, para a minha salvação, e para a cura e salvação da minha esposa, e para a cura e salvação do meu marido. O nosso relacionamento, gente, nas mãos de Deus é um instrumento de cura e de salvação. Mas há uma maneira certa para isso acontecer, que está lá no versículo 22, que você acabou de ler comigo, que diz assim: precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. De que maneira Deus usa a nossa relação para nos curar e nos salvar? À medida em que nós vamos deixando aquela antiga maneira de viver, como diz a palavra de Deus, velha, desgastada, enganadora, grosseira, estragada. Mas não é deixar para ficar no vazio, é deixar em virtude de uma troca. Trocar a antiga maneira por qual maneira? Por uma nova que Deus nos propõe. E onde é que está essa troca? Veja lá de novo versículo 31 e 32, que eu pedi para você prestar atenção aquela hora. Olha lá: desapareça do meio de vós todo amargor, toda exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Essa maneira velha de viver tem que passar.
Se o seu casamento era um casamento que tinha amargura entre vocês dois, quando depois da quarta ou quinta palavra que um trocava com o outro, os dois já começavam a ficar exaltados, não tinha conversa, tinha discussão. Se era começar a falar sobre um assunto delicado, que um ou outro ficava tomado de ira, começava a gritaria, começava a troca de delicadezas, né? E toda espécie de maldade, começando pelas palavras. Isso precisa ser deixado para trás. Se nós queremos um relacionamento novo, o nosso coração precisa ser transformado e renovado pelo Espírito Santo. Então precisa deixar isso? Precisa. Em troca do quê? Versículo 32, olha lá. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Mais uma vez, palavra do Senhor. Há uma promessa de Deus na Bíblia para quem aceita fazer essa troca. Se a gente pegar no Antigo Testamento, tem um livro chamado Eclesiástico, no qual Deus faz uma promessa para aquela pessoa que dentro de uma relação decide deixar a maneira ruim, velha, caduca de proceder, para admitir na sua vida uma maneira nova, renovada pelo poder do Espírito. E que promessa é essa? Diz o Senhor assim: meu filho, minha filha, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Repita comigo: meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima, você vai ganhar o afeto das pessoas. Segura a mão do seu cônjuge entre as suas. Olha para sua esposa ou para o seu marido que está aí juntinho de você. Tenho certeza que uma das coisas que você mais fez nesse encontro até agora foi olhar para ele e para ela. Não tem problema. Olha nos olhos dela, nos olhos dele, e diga isso, porque essa pessoa precisa ouvir isso pessoalmente. Diga: se você fizer as coisas que você já tem que fazer mesmo, com doçura, mais do que a estima, você vai ganhar o afeto das pessoas. Pode soltar a mão, pode olhar aqui para mim agora. Se você faz o que você precisa fazer, com mansidão, com gentileza, com doçura, mais do que a estima, o que é você ser estimado? É você ter valor. Mais do que você ganhar a valorização das pessoas, porque as pessoas valorizam quem lhes faz bem. Mas quando o bem que você faz com mansidão, você faz com gentileza, você faz com ternura, em outras palavras, você faz com doçura. E aqui não precisa ser mulher para fazer as coisas com doçura, porque um homem pode ser terno, pode ser doce, pode e deve ser gentil nas coisas que faz. O que vai acontecer? Mais do que você ser valorizado, você vai se tornar uma pessoa querida, você vai se tornar uma pessoa amada, você vai ganhar não só estima, mas você vai ganhar a afeição de quem vive com você. E o que você precisa fazer para que isso aconteça? É muito simples. Olha nos meus olhos, que eu quero dizer, olhando nos seus olhos. Você não precisa fazer nada além do que você já faz. Só precisa fazer as coisas que você já faz de maneira doce,
de maneira terna, de maneira só. Você já não tem que fazer? Por que fazer com grosseria? Os homens, por favor, você já não tem que trabalhar? Já não tem que trazer dinheiro para dentro de casa? Não tem que trocar a bendita da lâmpada? Ontem eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos lá em casa só trocando lâmpada. É uma coisa deliciosa. Um friozinho desse não tem nada mais gostoso do que você estar em cima de uma escada de metal com a mão estendida para cima trocando lâmpada. Mas você tem que trocar, a casa é sua. Foram várias, eu deixei acumular. Você sabe que tem certos serviços que não dá para sua esposa fazer. É você, meu amigo, ou alguém que você pagar. Já que você tem mesmo que fazer, eu te pergunto, adianta fazer reclamando? Me responda, eu quero te ouvir. Não sou o único homem aqui. Adianta fazer reclamando? Não, não adianta. Se você tem dúvida, pergunta para a sua mulher que está sentada do seu lado. Existem certas coisas, minha querida, que na casa é você que vai fazer. Você já tem que fazer a comida. Você já tem que limpar a casa. Você já tem que lavar a louça, já tem que lavar a roupa. Adianta você fazer reclamando? Não adianta, já que você tem que fazer, que não é outra pessoa, é você mesmo. As atividades mudam de casa para casa. Eu dei aqui alguns exemplos. Desses exemplos que eu dei, tem coisas que você não faz, tem outras coisas que você faz, eu não citei. Mas veja, existe um conjunto de coisas que todos os dias você tem que fazer. Agora escute, faça o que você já tem que fazer com doçura. E mais do que as pessoas valorizarem o que você está fazendo, elas vão amar você por isso. Então faça com ternura, porque é o que a gente faz com bondade e com ternura que afeta o outro. Por isso que diz, se fizer com doçura ganharás a afeição. Porque você afetou a pessoa. Afetou. Como é que você afeta alguém? Fazendo as coisas com gentileza, fazendo as coisas com ternura, fazendo com carinho. E isso não é brincadeira, isso é a mais pura verdade. E quem põe isso em prática sabe que é tão grande a força do amor, que ela transforma a pessoa que ama na pessoa amada. De novo eu vou fazer uma pergunta, você vai me ajudar. Quem aqui está com o seu companheiro ou a sua companheira sentada ao seu lado? Levanta bem alto a mão. Ok, maravilhoso, pode abaixar. Nesse relacionamento de vocês dois, quem que começou a gostar do outro primeiro? Levanta a mão, por favor. Tem casal que está na dúvida. Por isso que precisa acontecer encontro de casais, entendeu? Para um descobrir, junto com o outro, quem foi que gostou primeiro. Deixa de história, levanta a mão aí. Qual dos dois foi que começou a gostar primeiro? Levanta a mão para eu ver. Eu não vou insistir porque é para não dar briga, sabe? Mas olha, dos que levantaram a mão, teve alguns que venceram pelo cansaço, sabia? Ela não queria, mas ele queria. Ela disse não, mas ele acreditou. Não no não, acreditou que conseguia. E insistiu. E se tornou amigo, e se tornou próximo, e foi cercando de cuidados, e foi cercando de carinho. Até que quando ela percebeu, coitada, estava gostando dele mais do que ele já gostava dela. E às vezes foi o contrário. Às vezes foi ela que acreditou, foi você que acreditou nesse homem. E você foi dando as pistas, e você foi dando os sinais, e ele não se comovia, não é verdade? E você foi se fazendo presente, e com o seu carinho você foi conquistando esta pessoa. E quando você viu, você tinha transformado esse homem indiferente num apaixonado, e ele estava babando por você. E às vezes está babando até hoje.
A força do amor, ela é tão grande que faz a pessoa que ama se transformar na pessoa amada. Como assim? Faz quem a gente ama amar a gente. Quando você ama de verdade uma pessoa, você cativa o coração dela. Você faz essa pessoa amar você. E quando a gente começa a olhar as coisas desse jeito, nós começamos a entender o que falta num casamento, num relacionamento, para que ele prossiga feliz, e a gente descobre o motivo pelo qual tantos casamentos têm acabado. Estudos sobre o casamento mostraram que o principal motivo que leva as mulheres a abandonar uma relação duradoura, e aqui eu digo as mulheres porque normalmente, o relacionamento começa por causa do homem e termina por causa da mulher. Não que ela é a causa, é que o homem insiste para começar e a mulher toma a decisão de terminar. A maioria dos casos é assim. O relacionamento, quando começa por insistência do homem, e quando acaba porque a mulher percebeu antes do homem que o relacionamento já tinha acabado. Então ela põe o ponto final. Estudos sobre o casamento mostraram que o principal motivo que leva as mulheres a abandonar uma relação duradoura não é a violência, não é a crueldade, nem é a opressão, para surpresa de muitos, inclusive da minha. O grande motivo que levam as mulheres a abandonar um relacionamento que deveria durar é o fato de não se sentirem valorizadas. Quando uma mulher não se sente valorizada dentro de um relacionamento, esse relacionamento começa a sofrer. E ela começa a sofrer. Um casamento se faz, gente, se alimenta dia após dia pelo valor mútuo que nós damos um ao outro. E valorizar alguém é algo simples, mas não é algo fácil. O marido, ele mostra que ele valoriza a sua mulher quando ele faz a barba. Dá uma olhadinha aí do lado. Passa a mão no rostinho dele, vê como é que tá. Só vou pedir isso, o resto por favor não confira, tá bem? Se ele corta as unhas, quando ele troca a cueca, quando ele tem coragem de aparar aqueles pelinhos que saem de dentro do nariz, já ouviu falar? O marido, ele demonstra que ama a sua mulher quando ele usa desodorante de manhã cedo, quando ele escolhe a roupa que ele vai vestir. Valorizar a esposa da gente não é algo complicado, é simples, mas não é fácil. O marido mostra que ele ama a sua mulher quando ele limpa os pés para entrar dentro da casa que ela acabou de limpar, quando ele não urina no tampo do vaso, ou quando ele urina, ele limpa. O bicho homem é um bicho complicado. Eu não sei se você que é mulher concorda comigo, mas a gente tem uma série de limitações. Por exemplo, nós homens, a grande maioria, temos uma incapacidade de urinar sentado. Só que quando a gente vai fazer xixi, aquilo que a gente usa para fazer não é igual o da mulher, que é mais obediente. O nosso é desobediente. Ele joga coisa para tudo enquanto é lado. Então, meu amigo, você escolhe. Ou você se senta para urinar, ou você limpa a sujeira que você fez depois. Porque deixar isso para a sua mulher fazer, isso é falta de carinho, isso é falta de zelo. Então você descobre se um homem ele ama a esposa dele quando você vai visitá-lo na casa e você está esperando ele sair do banheiro para você usar, porque ele usou o banheiro social, e você entra e encontra ali o sanitário limpinho. Isso é prova de carinho.
Valoriza a sua esposa, o homem que cuida dela, do seu bem-estar. Você não pode esperar a sua esposa dizer para você que ela quer ir ao médico, se você está vendo que ela está com dores, se você está vendo que ela está sofrendo. Será que algum dia na vida a gente que é homem vai tomar a iniciativa de dizer: olha, vem comigo que eu vou te levar no hospital, vamos ver o que está acontecendo com você? É você cuidar da saúde dela, é você cuidar da alegria da sua esposa, percebendo que ela não está bem, fazer algo para que ela se sinta bem. Isso não é para responder, tá bom? Mas quanto tempo faz que você não leva a sua esposa para jantar fora? Pois é, leva ela para jantar fora, meu amigo. Aquele quintal enorme que tem lá na sua casa, pega a mesa, põe lá fora, leva ela. Brincadeira. Mas é verdade, gente. Aí a pessoa diz assim: mas é caro, a gente gasta dinheiro. Depende do que você vai comer, aonde você vai comer. Se você se programa com antecedência, você consegue sair uma noite para poder jantar com a sua esposa. Não é questão de dinheiro, é questão de escolha, é questão de iniciativa. E veja, é uma iniciativa que faz toda a diferença. Quantas esposas se magoam? Preste atenção, aqui não se trata de inveja nem de ciúme, se trata de verdade de uma ferida. Quantas esposas se magoam quando vem a irmã dela, a prima dela, a vizinha, receber ali um ramalhete de flores, porque nunca recebeu do marido uma florzinha sequer. Para você não é importante, mas para ela é. Porque homem costuma pensar com uma praticidade exagerada, não é? Vai o homem dar de presente para sua esposa alguma coisa. O que ele pensa? Eu vou dar para ela algo que seja útil. O que é útil para ela? Uma panela. Ela me falou que ela estava precisando trocar a máquina de lavar roupa. Deixa eu ver. Ela tem me pedido para eu consertar a fiação lá de casa. Eu não consertei por falta de ferramenta. Eu vou dar para ela uma caixa de ferramenta, porque na verdade eu estou dando o meu serviço, é o que eu vou usar. Quando ele é mais sensível, ele pensa assim: bom, é aniversário dela, o que eu posso dar? Mulher gosta de bombom e mulher gosta de flores. Cabeça de homem, eu vou dar bombom, porque pelo menos bombom a gente come. Dá o bombom, mas toma vergonha, compra um buquê de flores para ela, dá também. São delicadezas, gente, que vão construindo o relacionamento. O relacionamento, ele não é feito de grandes coisas, ele é feito de pequenas coisas que acontecem no dia a dia. E o relacionamento não se destrói por causa de grandes coisas. Um relacionamento se destrói por causa de pequenas coisas que vão desgastando o relacionamento no dia a dia. Eu sei que o adultério é uma coisa muito grave, e eu sei que o adultério, ele balança a estrutura de um relacionamento. Mas eu já vi relacionamentos que sobreviveram ao adultério, porque eles sempre foram cuidadosos nas pequenas coisas, sempre se amaram nas pequenas coisas, sempre foram gentis e preocupados um com o outro. Houve um momento da vida que eles tiveram um conflito, que eles esfriaram o relacionamento, se desentenderam, ou ficaram doentes. Um dos dois ficou doente emocionalmente, e de repente caiu nesta cilada diabólica do adultério, e o casamento quase terminou, mas não acabou por causa da história que construíram juntos a partir das pequenas coisas. Pequenas coisas minam um grande casamento, e pequenas coisas, pequenas gentilezas, pequenos cuidados salvam um relacionamento. Uma esposa, ela mostra que ela ama o seu marido com uma cama arrumada para dormir.
Você gosta, não gosta? Você que é homem, quando você se deita na cama e está lá aquele lençol limpinho, cheiroso, trocado recentemente. Vocês mulheres precisam nos perdoar a nós homens pela nossa falta de atenção aos detalhes, porque a gente esquece de elogiar o belo, mas a gente reclama do feio. A gente precisa ficar atento a esses detalhes, de elogiar aquilo que vale a pena ser elogiado. A sua esposa mostra que ama você com um travesseiro perfumado, cheirosinho, que ela põe lá na cama para você. Uma esposa mostra que ama o seu marido quando ela coloca aquela roupa íntima que ele gosta e aposenta aquele pijama que ela herdou da avó dela, aquele bonito que você gosta, sabe? Porque tem coisa que eu vou te falar, é sério, não devia ir para a cama de um casal não. Às vezes ela se veste com os pijamas, ela que eu digo assim, ela em geral, tá? Porque senão depois eu vou apanhar quando eu terminar aqui. Ela se veste com os pijamas que parece que é a mãe dela, que é a avó dela que está chegando. Você já sabe como será o dia de amanhã, quando você a vê vestida naqueles trajes. Então, quando uma mulher sabe daquilo que o seu marido gosta e põe uma lingerie bonita para ele, isso é um jeito de mostrar que o quer bem. Isso é um jeito de mostrar que o valoriza, que se preparou para estar com ele, que tem disposição de estar com ele, de viver a intimidade conjugal com ele. Você sabe que marido e mulher se amam, gente, quando os dois aprendem a dizer um ao outro: licença, obrigado, me desculpe. Não é preciso muita coisa. Quando você vê um marido dizendo para a esposa: querida, eu vou precisar ir agora, você me dá licença? Ou quando ele está sentado à mesa com ela, ele olha para ela e diz: com licença. E depois de ter feito uma refeição maravilhosa que ela preparou para ele, ele olha para ela e diz: obrigado. E se ele faz alguma coisa de errado, ele tem coragem de dizer, até mesmo perto de quem vê: meu amor, me perdoa, não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria dizer. E o mesmo que eu digo dos homens vale para a mulher. Então, não são atitudes extraordinárias, como por exemplo, eu nunca falhei em casa, eu coloquei alimento na minha casa a vida inteira. Minha família não pode falar mal de mim, porque nunca faltou o que comer. Então nem a sua família, nem os porcos, porque quem cria porco dá de comer todo dia também. Então não é pelo simples sustento que você dá para os seus filhos e para a sua esposa que você afirma o seu amor, mas tratando aquela pessoa com respeito, com carinho, com dignidade. Há quanto tempo você não diz para a sua esposa: muito obrigado pela comidinha quente que você fez para mim? E você? Há quanto tempo não agradece o seu marido pelo esforço que ele fez para comprar para você aquele presentinho que você tanto queria? Lembrou de dizer obrigado? Se nós quisermos fazer da nossa casa não só uma casa, mas um lar, cada um de nós precisa ter algumas atitudes importantes. E tem uma que guia a convivência de qualquer indivíduo com os outros. Tem 3 coisas importantíssimas que se você fizer, você vai fazer da sua casa um lar. Porque relacionamento não é fácil. Mas é a coisa mais maravilhosa do mundo quando a gente aprende a viver. Você quer fazer da sua casa um lar? Então, primeiro, atitude pessoal. Seja exigente ao máximo com você mesmo. Segundo, seja compreensivo ao máximo com quem te aguenta. E terceiro, joga fora a cara feia, a cara carrancuda.
e vista um rosto mais alegre para a sua família. Eu sei que dentro de casa é o lugar onde a gente deixa cair as máscaras, aonde a gente não fica tentando aparentar o que a gente não vive. Mas, gente, a nossa família tem direito ao melhor de nós. Tem ou não tem? Responda para mim, por favor. Tem ou não tem? Não é o seu chefe que te aguenta, é a sua mulher. É o seu marido. Por que que lá fora nós vamos fazer tudo que existe de melhor para os outros e dentro de casa nós vamos dar o pior da gente? Tem filho que até hoje carrega essa mágoa do pai. Papai era amado, papai era querido. Na vizinhança todo mundo falava do papai, porque ele tirava a camisa e dava para quem estava precisando. Mas dentro de casa, papai era uma peste. Um anjo lá fora, um diabo aqui dentro. Nós temos que tirar da nossa vida, gente, esse hábito de querer aparecer para os outros, à custa ao sacrifício daqueles que nos suportam. Olha a mentalidade que nós temos. Muitas vezes na nossa casa a gente tem uma louça especial, a gente tem uma toalha de mesa especial, que só vai para a mesa quando? Fala alto para eu te ouvir. Quando tem visita. A visita paga as suas contas. É a visita que te aguenta no dia a dia quando você está com as suas crises de TPM. É a visita que aguenta as grosserias quando você chega cansado do seu trabalho porque o seu chefe ficou te importunando. Nós guardamos o que nós temos de melhor para os de fora. E às vezes a gente dá o que a gente tem de pior para os de dentro. E se a gente vai falar então de cara bonita e de cara feia, é bom até não aprofundar esse assunto. A sua família tem direito ao seu sorriso. A sua esposa tem direito ao seu sorriso. O seu marido tem direito ao seu sorriso. Eu sei que nem sempre é fácil a gente sorrir para o outro, principalmente quando a gente está com raiva. Mas isso é um exercício que a gente faz todo dia. Quer dar uma treinadinha? Olha para ela agora, dá um sorriso bonito, aquele sorriso bonito que você sabe dar, para ver se a partir de agora ela começa a recordar a cor dos dentes que você tem. Dá um sorriso para o seu marido. Se nós quisermos fazer da nossa casa um lar, primeira coisa, você gosta de tudo certo, você é uma pessoa exigente, você é uma pessoa criteriosa, você é uma pessoa perfeccionista, seja com você mesmo. Seja exigente consigo próprio, com a outra pessoa, com o seu cônjuge. Seja compreensivo, compreensiva. O que é a pessoa ser compreensiva? Seu marido chegou do trabalho, nervoso, irritado. Você sabe o que você tem que fazer? Sabe? Deixa ele quieto. Homem bravo quer ficar quieto. Quem concorda comigo dos homens, levanta a mão, por favor. Não vá futucar homem irritado, porque ele está quieto, porque ele sabe que se ele abrir a boca ele vai brigar. Mas eu não sei o que acontece com a mulher, que quando ela vê um homem irritado, ela vai lá cutucar. Por que você está quieto? Você está tão calado? Fala alguma coisa. Aí a hora que ele fala, ela fica de mal dele. Agora veja, homem irritado quer ficar quieto, mulher irritada quer falar. Deixa a sua mulher falar quando ela estiver irritada, porque ela precisa pôr para fora aquilo que está remoendo dentro dela. Se ela não desabafar com você, ela vai desabafar com quem? Vai desabafar com outro homem? Vai desabafar com seus filhos?
vai desabafar com a mãe dela, às vezes ela está irritada até por causa de você, ela vai lá desabafar com a mãe dela, mas ela vai ficar com mais raiva de você ainda. Então deixa ela desabafar com você, escuta. E quase todas as mulheres têm alguns dias no mês em que elas ficam irritadíssimas. Deixa ela falar. Aí você ouve, você apoia. E quando ela estiver mais calma, você dá um chocolate para ela, está resolvido, vai ficar boa com você. Bondade é feita de pequenos gestos de compreensão um com o outro. A gente brinca falando, mas são detalhes que melhoram a vida da gente, você concorda? Isso é fazer o que esta palavra está nos dizendo. Isso é ser bondoso, é ter compaixão. Isso não mudaria o seu relacionamento? Responda para mim sinceramente. Se essas mudanças fossem aplicadas dentro da sua casa, isso mudaria ou não mudaria o seu relacionamento? Claro que muda. Eu fiz faculdade à noite, trabalhando de manhã e de tarde. Que aqui na Canção Nova a gente trabalha e trabalha para valer. E eu não deixei de trabalhar um expediente porque eu estudava à noite. Então eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. A faculdade que eu frequentei fica a 80 quilômetros daqui em Taubaté. Então eu saía aqui de Cachoeira Paulista e pegava a Dutra, essa estrada maravilhosa que você pegou para chegar até aqui. Todos os dias, às 6 horas da tarde, eu pegava a Dutra, chegava em Taubaté, assistia a aula e chegava em casa 11h30 da noite. Por 4 anos. E eu pensava comigo mesmo: a Rose não vai aguentar. Eu preciso me preparar porque vai ter uma altura em que ela vai ficar irritada, insatisfeita, porque eu estou fora de manhã, de tarde, agora de noite. Nós temos 2 filhos pequenos, um tinha 2, o outro tinha 4 anos de idade, e a gente ainda estava pensando em ter um terceiro, que nós não tivemos por causa da faculdade, porque eu achei que era covardia estar fora o dia inteiro e deixar a minha mulher em casa com 2 crianças pequenas e uma barriga. Mas eu esperava que ela fosse ficar chateada. Em 4 anos, eu nunca cheguei em casa e vi a minha mulher com uma cara feia para mim por causa de faculdade. Em 4 anos ela nunca reclamou. Eu esperava ouvir dela pelo menos assim: eu já não aguento mais essa sua faculdade, ainda que fosse de brincadeira. Quando eu estava no 2º semestre do 3º ano, eu falei: eu não aguento mais essa faculdade. Mas da boca da minha esposa eu não ouvi isso. Você sabe como é que eu entendi isso? Amor. Porque você acha que foi fácil para ela? Você acha que todos os dias ela não teve que se vencer para se manter satisfeita? Então, esses detalhes, gente, vão mostrando para a gente o quanto o outro nos quer bem. E é por esses caminhos que a gente mostra para o outro o quanto a gente o quer bem. Imagine você, mulher, que o seu marido chega em casa à noite, na hora daquele seu programa favorito, e antes que ele peça, você vira para ele e oferece: querido, quer que eu ponha no futebol? Eu tenho certeza que vai ser uma das poucas vezes na sua vida que você vai ver o seu marido paralisado. Ele não vai acreditar no que ele está ouvindo. Então você nem espera ele responder, você já muda. E ante a cara estarrecida dele, você vira para ele e pergunta assim: vai uma pipoquinha? Acho que ele nem vai querer assistir o futebol naquela noite. Ele vai ficar preocupado com o que aconteceu. E quando você vier com o balde de pipoca
Em vez de se mostrar irritado por estar perdendo aquele capítulo que você queria tanto assistir, você põe a pipoca no colo dele, dá um sorriso e senta do lado para assistir futebol que você gosta tanto quanto ele, não é verdade? Gente, tem esposa que diz para mim assim: eu nunca fui com meu marido nesses jogos de futebol dele, eu odeio esses jogos de futebol. Todo final de semana ele vai lá para esses joguinhos, para essa pelada. Eu pensava que quando a gente casasse ele ia perder esse mau hábito, ele ia parar com isso. Só que quando você conheceu esse homem, ele já gostava do futebolzinho dele. Ele continua gostando. Você casou sabendo, por que você quer tirar isso dele? Não estou falando de quando o futebol é pretexto para cachaça e para mulherada, tá bom? Vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. Mas se ele vai lá para bater uma bola de maneira saudável com os amigos dele, deixa ele ir. E vai junto. Ah, mas eu não gosto daquele ambiente. Você não gosta daquele ambiente, mas você gosta do seu marido. Verdade ou não é verdade? Não vá pela atividade, vá por ele. Faça companhia para ele. Mas não só a mulher. Agora imagine você, que é homem, que você chega em casa e encontra a sua esposa cansada, reclamando. Então você, sem retrucar, guarda a sua pasta, troca de roupa e diz para ela: meu amor, eu vou ajudar você a fazer o jantar. E aí você vai ali para a cozinha, você fica com ela, ela vai aproveitar que você está ali, vai desabafar, vai falar, você não vai responder, você só vai escutar. De vez em quando vai oferecer o apoio para ela, mesmo ela não estando certa, você vai dar a razão, porque ali não se trata de estar certo ou não estar certo, se trata de apoiar. E antes que termine o jantar, você diz para ela assim: querida, vá tomar um banho e descansar, porque hoje a louça do jantar é minha. Nossa Senhora! Sua esposa vai cair de joelhos, levantar os braços para o céu e gritar: Deus existe. Duvido que isso não mude o relacionamento de vocês. E quando você se oferecer para lavar a louça, eu te digo, falta um detalhe importantíssimo: você não vai fazer cara feia, você vai dizer sorrindo: e deixe a louça que eu lavo. Veja, não são apenas palavras. As palavras expressam o que vai no coração. Se a pessoa é boa, as suas palavras são doces. Como é diferente, gente, um casal que troca palavras de carinho, que troca palavras de apoio, elogios. Como é diferente de um outro casal que só troca amarguras. É tão bonito quando a gente vai pregar no encontro de casal como é esse nosso que nós estamos aqui, e você vê que o marido e a mulher aproveitam esse friozinho para ficar junto. Fica um coladinho no outro. Aí eles estão de mãos dadas. Quando não estão de mãos dadas, estão abraçados. Quando não estão abraçados, porque cada um está ali segurando sua Bíblia, eles estão juntinhos. É tão diferente de um casal que vai para um retiro se detestando. Porque às vezes eles estão até de mão dadas, que é para não chamar a atenção dos outros. Mas ele dá a mão para ela e vira para cá, ela dá a mão para ele e vira para lá. No encontro de casal você descobre quem está bem pela maneira como eles cochicham. O marido fala no ouvido da esposa, ela olha para ele, ela fala no ouvido dele, e os dois riem. Quando eles estão de mal, ele fala no ouvido dela, ela só olha para frente e faz assim. Ela vai falar com ele, ele nem a cabeça balança, ele continua impávido, olhando para frente. Que clima diferente entre um e outro. Como é diferente um casal que se ama.
Um casal que tem o que dar ao outro de bom, e que não derrama sobre o outro apenas o lixo que traz no coração, essas palavras amargas e que causam amargura. Mas aí alguém diz assim: mas Márcio, é que eu tenho razão. Você quer ter razão diante dos outros contra seu marido? Você quer ter razão diante dos outros contra a sua esposa? É carne da sua carne, é sangue do seu sangue. O que você diz de mal desta pessoa, você está dizendo de você. Enquanto você acha que você está fazendo média com as outras pessoas, falando mal do seu marido, falando mal da sua esposa, tem gente que não gosta de você rindo pelas suas costas. Nós precisamos honrar a pessoa que bem ou mal aceitou viver a vida ao nosso lado, gente, e tirar da gente essas palavras negativas, essas críticas que ferem, essas críticas mordazes. Por que crítica mordaz? Porque a pessoa diz uma coisa para você, até é verdade, mas aquela verdade te fere, aquela verdade morde você. Às vezes é verdade, mas é uma verdade que vem coroada de reprovação. A pessoa nunca tem uma palavra boa para dizer para outra, só tem palavra de reprovação, que são verdadeiras maldições. E eu te digo, isso não fica só entre os dois. Quando a pessoa ganha o vício de despejar o que não presta sobre o seu cônjuge, isso transborda sobre os filhos. Quando marido e mulher só se agridem, é como um vaso que transborda, isso recai sobre os filhos. E é claro, as pessoas são diferentes. Às vezes, aquele casal não é de dar barraco, não é de gritaria como diz a palavra, mas não diz essa palavra gritada e exaltada, mas diz aquela dura e triste palavra silenciosa da indiferença. A esposa vem correndo, contente de contar algo que aconteceu de bom. Ele olha para ela e fala nada, simplesmente com desprezo se vira e sai. Ele conta para ela o sucesso que ele teve no trabalho. Para ela não importa, não é importante falar de trabalho. Ela nem gosta de falar de trabalho em casa. Então ela simplesmente despreza o que ele disse, se vira e sai. Que coisa triste para uma família. Alguns, querendo se justificar, dizem: mas é isso que eu sinto. Mas meu amigo, amor não é sentimento. Você sabia disso? Amor não é uma emoção. Amor é um compromisso com a outra pessoa. Quando eu digo que eu amo você, eu estou afirmando que eu vou ser o que você precisa que eu seja. Eu estou dizendo que eu vou dizer o que você precisa que eu fale, que eu vou fazer o que você precisa que eu faça. É isso o que eu estou dizendo quando eu digo que eu amo você. Amar é você permitir que a sua esposa, que o seu marido considere você como alguém em favor dele, como alguém em favor dela. Quando você diz para a sua esposa: eu te amo, você está dizendo para ela: considere o meu amor como algo seu, garantido até o fim. Quando você diz para o seu marido: querido, eu te amo, você está dizendo para ele: o meu amor é só seu, é seu, te pertence até o fim e ninguém vai te tomar. E quando a gente ama, nós vamos fazer uma feliz experiência. Não tem como ser monótona a vida de um verdadeiro casal, que tem falsos casais, que casaram mas não se assumem. Aí a vida vira um lixo, fica monótona, fica chata. Mas quando um casal se ama, a vida dos dois é uma eterna aventura, porque o amor os guia. E o amor vai nos conduzir por caminhos que nós não podemos prever. Toca nesta pessoa que está do seu lado aí, no seu marido, na sua esposa. Sentiu essa pessoa? Olha para ela. As necessidades desta pessoa que você está olhando vão mudar com o passar do tempo. Ela não é a mesma de quando vocês casaram, não é verdade?
e não será a mesma daqui a 10 anos, porque as necessidades desta pessoa vão mudar. E amar é você dizer para ela agora: quando você mudar, eu vou procurar me adaptar a você. Você não é mais aquela gatinha com a qual eu casei. Agora você é minha gatona, muito mais bonita. Está melhor hoje do que quando a gente... Estou fazendo bem para você. Olha como você melhorou depois que casou comigo. Seu marido mudou. E amar é você dizer para ele: eu vou me adaptar a essas mudanças. Eu vou procurar ser qualquer coisa que você precise que eu seja. E eu sei que nem sempre vai ser a mesma coisa. Segura firme na mão dela, segura firme na mão dele. Amar é você ter a coragem de dizer para essa pessoa que está sentada do seu lado: olha, mesmo que você fracasse, mesmo que você frustre as minhas expectativas sobre você, e mesmo que você se frustre a você mesmo pelas expectativas que você tinha em relação a você e você não conseguiu preencher, mesmo que você fracasse, eu sempre vou amar você. Tem coragem de dizer? Tem? Esse centro de evangelização não é possível, deve estar vazio. Você tem coragem de dizer isso? Essa resposta você dá para mim. Você tem coragem de dizer isso? Então agora tem uma que você precisa dar para ele e para ela. Diga agora: eu sempre vou amar você. Sempre. Porque eu quero que o meu amor seja verdadeiro. E o verdadeiro amor, gente, é para sempre. Quando você diz para uma pessoa: eu te amo, você está dizendo: eu estou com você até o fim e nunca vou pedir o meu amor de volta. Quero terminar aqui contando para você uma situação que muito mexeu comigo. Um amigo foi procurar ajuda porque ele tinha perdido o amor pela esposa. E quando ele desabafou, a pessoa que o ouviu disse para ele: mas qual é o problema mesmo? Ele disse: eu não amo mais a minha mulher. E esse que o escutava disse: então eu tenho um remédio para o seu problema. Ame a sua esposa. Ele disse: não, você não entendeu, o problema é justamente esse, o amor acabou. Ele falou: não, é você que não entendeu. Então ame a sua esposa. Mas o amor já não existe mais. Então, exatamente por isso, ame a sua esposa. Ponha amor aonde não existe amor e você vai colher amor. Sabe qual é o remédio para um casamento no qual o amor acabou? É voltar a amar. Houve um homem que percebeu que com o passar do tempo ele havia se tornado frio, distante, preocupado com o trabalho, e o relacionamento tinha esfriado. E um dia, escutando uma palestra, ele ouviu que em qualquer altura da vida você poderia tomar a decisão de voltar a amar. Aí ele prestou atenção numa palavrinha que talvez você tenha prestado agora, que amar é uma decisão. E ele tomou a decisão, porque ou era isso ou ia acabar. Então ele tirou uns dias de férias que estavam já acumulados, avisou para a esposa que eles iam pegar aqueles dias, chegou em casa com uma determinação: eu serei o marido e o pai que há muito tempo eu não tenho sido. Então ele reativou a atenção que ele tinha perdido. Quando a esposa abriu a porta, ele disse: nossa, linda essa blusa que você está usando, o amarelo cai bem para você. Ela, surpresa, disse: mas você notou? Eu falei: notei, meu amor. Nossa, há tanto tempo você não faz um comentário assim. Falou: querida, nós vamos reaver coisas que nós perdemos, vamos preparar tudo para a gente viajar. E a família toda se motivou, juntaram suas coisas, puseram no carro, eles foram para a praia, um lugar onde eles se conheceram. E quando eles chegaram, depois de horas dirigindo, mais de 10 horas de viagem ele dirigindo,
Ele pegou um livro que ele tinha levado, porque ele queria também descansar e se distrair, montou a rede e se deitou para fazer uma leitura. No momento em que ele se deitou, a esposa virou para ele e disse: vamos dar uma volta na cidade? A coisa que ele mais queria naquele momento era descansar. 10 horas dirigindo. Ele queria ler o livro dele, mas ele tinha feito um propósito. Caladinho, pôs o livro de lado e disse: claro, vamos sim. Aí ele entendeu que não era um passeio na cidade que ela queria. Ela queria ficar a sós com ele, porque as crianças ficaram brincando na praia, tinha alguém para cuidar. E aí ela passeou com ele nos lugares em que eles iam quando eram namorados. Eles se sentaram no mesmo banco em que ele a pediu em namoro. Tomaram, as cidades antigas são assim, né? Elas dão esse privilégio para a gente. Tomaram o sorvete no mesmo lugar que eles tomavam quando eram namorados. E aí foram refazendo a história deles, foram lembrando coisas boas e voltaram a pé, os dois de mãos dadas, caminhando pela areia da praia descalços, como dois namorados. E foram dias de risada, de cinema, de pipoca, de alegria. E quando chegou a última noite, que era o último dia que eles iam dormir naquele lugar e que iam voltar para casa e para suas atividades, ele percebeu que a esposa, que tinha ficado alegre aqueles dias todos, estava extremamente abatida de tristeza. Ele pensou que ele tinha feito alguma coisa errada. Falou: eu acertei a viagem inteira, no que eu errei agora, meu Deus? E foi conversar com ela, falou: querida, você está triste, você está abatido, o que está acontecendo? Não, não é nada não. Não, é sim, fala, por favor. Aí ela disse: é que você tem sido tão bom, você tem sido tão generoso, você tem sido o marido pelo qual um dia eu me apaixonei, que eu achei que nunca mais ia voltar. Até as crianças estão falando: tomara que o papai continue assim. E aí eu fui pensar melhor, e eu estou muito preocupada, porque uma mudança tão brusca e tão repentina tem que ter um motivo para estar acontecendo. Foi aquela visita que eu fiz ao médico, não foi? Você conversou com o médico a meu respeito sem eu estar vendo. O que é que eu tenho? É alguma coisa que eu tenho? É uma doença que eu tenho? O que está acontecendo? Eu vou morrer? Aí ele percebeu que ela tinha entendido que tudo que ele tinha feito de carinho por ela era uma despedida, porque não poderia ser verdade que algo tão bom estivesse acontecendo. Aí ele olhou para ela, riu, abraçou e disse: não, querida, não é você que está morrendo, sou eu que estou começando de novo a viver. Sua família pode se tornar nova pelo poder do Espírito Santo agora, se você quiser. Por isso eu quero convidar você para ficar de pé. Abraçar a sua esposa. Abraça ela, traz para pertinho de você. Porque essa palavra nos diz: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente como Cristo vos perdoou. Nesse momento breve de oração que nós vamos fazer, há aqui uma coisa muito importante. Muitas vezes vocês dois vão ter que pedir perdão um para o outro, porque senão vocês nunca vão conseguir dizer eu te amo. Nunca vai conseguir dizer eu te amo quem não tem coragem de dizer ao outro: me perdoa. Na vida a dois, meus irmãos, o amor e o perdão, eles são coisas que nós precisamos exercitar todos os dias, porque ninguém vai conviver com uma pessoa sem a ferir. Essa pessoa que está nos seus braços já feriu você? Não me responda, que eu já sei a resposta. Essa mulher pequenininha nos braços de um brutamonte já o feriu como ninguém o conseguiu ferir, lá dentro, no fundo do coração.
Esse homem já conseguiu ferir essa mulher que parece tão acima de todas as dificuldades da vida, tão senhora de si, essa mulher. Parece que tão inalcançável pelos problemas e pelas dores, ela está sempre bem. Pois saiba que este marido já a feriu, porque é impossível você viver ao lado de quem ama, sem causar sofrimento, dor e ferida. Isso não quer dizer que você não ama. Então abraça ainda mais apertado esta pessoa. Para a gente levar adiante uma família, nós vamos precisar aprender e pedir a Deus a força para dizer: perdão, com licença, muito obrigado. Coisas que é fácil até fazer num retiro, mas coisas que nós não vamos conseguir fazer sempre se nós não tivermos intimidade com Deus. Todos nós precisamos de Deus na nossa família, todos sem exceção. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua força, nós precisamos da sua bênção, da sua misericórdia, nós precisamos do seu perdão. É preciso simplicidade para a gente clamar a presença de Deus dentro da casa da gente. É preciso simplicidade para a gente rezar em família, rezar juntos o Pai Nosso ao redor da mesa. Não é algo extraordinário, diz o Papa, é coisa fácil. Rezar o terço em família é algo tão bonito, dá tanta força para a gente. E rezar um pelo outro, isso fortalece a família. Eu sei que há casais que pela primeira vez na vida vão fazer essa experiência de rezar um pelo outro agora. Então, abraçadinho, do jeito que você está com a sua esposa, você vai pedir agora que Deus a abençoe. Você vai pedir que Deus abençoe o seu marido. E peça mesmo e diga: Senhor, nós estamos aqui como uma família necessitada de Ti. Nós precisamos da Tua presença em nossa casa. Nós precisamos da Tua presença em nossa vida, Senhor. Quantas coisas bonitas nós vamos deixando pelo meio do caminho, porque nos desgastamos um com o outro. Quantas coisas belas e importantes nós deixamos de viver, porque nós nos sentimos sem forças de investir naquilo que era bom, naquilo que era certo para a nossa família, porque nos desgastamos brigando um com o outro. Mas neste momento nós estamos pedindo: Senhor, nos devolve ao caminho certo. Nos devolva ao Teu caminho, Senhor. Trava essa reconciliação entre nós. Dê uma chance a Deus, meu querido, de resgatar o seu relacionamento, de refazer a sua família. Minha irmã, dê uma chance a Deus de salvar seu matrimônio e de fazer desta casa um local de santidade. Como diz esta palavra, não dê ao diabo a chance de destruir a sua família e de tirar de dentro do lar o pai dos teus filhos, a mãe dos teus filhos. Tudo que o demônio precisa e quer é uma chance para destruir a nossa família. E Deus trouxe você aqui para abrir os seus olhos e para te dar a força e a coragem para reassumir a sua família, porque nem o inferno inteiro juntos pode pôr abaixo uma família que Deus resgatou, uma família que junta se decidiu por Deus. Então peça: vem, Senhor, e fica aqui conosco, entre mim e a minha esposa, entre mim e o meu marido, Senhor. Eu te peço agora, dá-me esta graça. Dê uma chance, não só a Deus, dê uma chance a você mesmo, de ser uma pessoa diferente. Dê uma chance para sua esposa mudar. Dê uma chance para o seu marido mudar. Eu sei que vocês vêm tentando, alguns, não é? Vêm tentando há muito tempo, mas muitas dessas tentativas vocês fizeram cada um para o seu canto e fizeram sem Deus. Mas hoje você está fazendo esta tentativa
a partir de Deus, e você verá, não será somente uma tentativa. Você vai olhar para trás e vai dizer: naquele dia lá na Canção Nova, a salvação entrou na minha casa, a salvação entrou no meu lar. Então feche os seus olhos, e junto com a sua mulher, junto com o seu marido, peça a Jesus agora, que vá até a sua casa, que vá até o seu quarto, e tire de dentro do seu quarto todo o mal que se instalou lá, pelo desrespeito, pelas palavras agressivas, pelas discussões infinitas, pelo sexo mal feito e forçado, pelas vezes que você obrigou a sua esposa, pelas vezes que você debochou do seu marido, pelas vezes que você se sentiu estuprada, pelas vezes que você se sentiu desrespeitado. Jesus não entrou somente na sua casa, mas no coração da sua casa, que é o seu quarto conjugal, de onde a sua família brotou. Porque o quarto do casal é onde o casal está. Você pode ter mudado de casa 10 vezes, que o quarto de vocês é sempre o mesmo. É o lugar onde vocês se encontram, e Jesus está entrando neste lugar para purificar de todo o mal, e está expulsando toda a presença maligna, toda desordem satânica que ali se impregnou com o fim de destruir a sua família. A salvação que vem de Deus está visitando a sua casa neste dia. Bendiga o nome do Senhor por isso. Coloque a mão, você que é marido, sobre a cabeça da sua mulher, e peça a Jesus por ela agora. Palavra simples, mas peça ao Senhor agora: Senhor, dá agora à minha esposa a graça de me perdoar por todas as vezes que eu fui negativo, pessimista, mal-humorado, por todo o desamor que eu passei para ela desde que nós nos conhecemos. Especialmente cura no coração da minha mulher, Senhor, esta situação tão difícil que nós vivemos juntos e que desorientou o nosso relacionamento. Todas as vezes que eu a fiz padecer, que eu a fiz sofrer com o meu jeito, Senhor. Senhor, dá a graça da minha mulher me perdoar por todas as feridas do nosso relacionamento. Eu te peço, Senhor, dá-me a graça do perdão da minha esposa. E você, mulher, põe a mão sobre o peito do seu marido agora, sobre o coração dele, e reza agora a Deus por ele, porque a oração pode tudo. A oração pode lavar o passado de dor e de engano que vocês viveram. Ora pelo seu marido e diga: Senhor, eu te peço agora a graça do Senhor. Dá ao meu marido um coração capaz de me perdoar por todas as vezes que eu cobrei, que eu exigi além da medida, que eu não reconheci o seu esforço em meu favor e em favor da nossa casa. Senhor, eu te peço agora, Senhor, dá a ele a graça de me perdoar por toda murmuração, por todo falatório, por todo negativismo, por toda palavra de reprovação, pelas vezes em que eu não o apoiei e ele não se sentiu valorizado, amado, querido por mim. Desde o dia em que nós nos conhecemos, Senhor, eu quero apresentar a Ti todas as situações em que eu o feri, e eu te peço a graça, Senhor, dele me perdoar por todas essas feridas que eu lhe causei no nosso relacionamento, porque eu o liberto e eu quero me reconciliar com ele hoje. Abra os seus olhos.
Olha para sua esposa, olha nos olhos do seu marido, não desvia não. A gente precisa ter vergonha de outras coisas, não de a gente se olhar nos olhos. Mesmo que você sinta vontade de chorar, deixa as lágrimas caírem. E olhando nos olhos dessa mulher, diga para ela: meu amor, me perdoa, mas seja sincero. Me perdoa pelas vezes que eu te magoei. Me perdoa quando eu não tive coragem de enfrentar a minha verdade, eu menti para você. Me perdoa pelas vezes que eu senti você, que eu fiz você se sentir como alguém que não bastava para mim. Me perdoa. Me perdoa pelas vezes que eu fui rude, pelas vezes que eu ameacei ir embora de casa. Me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso. Do fundo do coração, me perdoa. Me perdoa quando eu não te respeitei como a minha mulher, como a mãe dos meus filhos, como a minha amiga, minha companheira. Quando eu te forcei, quando eu te ignorei, me perdoa. E se tem algum motivo em especial que você precisa pedir perdão a ela agora, e você não quer que ninguém ouça, fale no ouvido dela ali baixinho, fale, não tenha medo de falar não. Sei que você ouviu muitas coisas nesse encontro e ficou com vontade de ter um momento para você falar como ela, e estava criando coragem. Bom, aproveita esse momento de agora, diga ali no ouvido dela pelo que você gostaria de pedir perdão. Você perdoa o seu marido? Diga para ele. E aproveita e pede perdão para ele. Querido, quero te pedir perdão pelas vezes que eu não fui a esposa que você precisava, pelas vezes que eu me neguei a você, que eu fugi de você, pelo cansaço, pela indisposição, porque eu estava insatisfeita. Me perdoe pelas vezes em que eu te desprezei, que eu fui fria com você, que eu parei de falar com você. Me perdoa por aquelas palavras que eu te disse, por aquela comparação que eu fiz de você. Quando eu disse que você não era um bom marido, um bom pai, e eu vi a tristeza nos seus olhos, me perdoa. Me perdoa quando eu te fiz entender que se você não fosse homem para mim, eu arrumaria uma outra pessoa. Me perdoa. De tudo o que foi ferida entre nós, eu te peço perdão agora. E abraça forte a sua esposa, o seu esposo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!